Salve, caríssimos! O tema da nossa aula de história hoje vai ser a respeito da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um dos momentos mais marcantes e importantes do século XX. E é hoje e é sobre ela que nós vamos deter atenção. A Guerra Fria, ela representa o ambiente pós-Segunda Guerra Mundial. O termo Guerra Fria, basicamente, significa o seguinte: guerra, conflito, fria, um conflito que não aconteceu, um conflito muitas vezes indireto, entre as duas grandes potências que saem posteriores à Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, de outro, a União Soviética. Esse choque entre essas duas é que vai fazer a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela é um conceito que está relacionado com a formação de dois blocos em todo o mundo. O mundo fica dividido entre um bloco capitalista, isto é, os países que estão sob esfera de influência dos Estados Unidos, e de outro lado, um bloco socialista, isto é, os países que estão sob influência da União Soviética. Outra coisa que também está relacionada à ideia de Guerra Fria é a equivalência entre duas superpotências. Superpotência significa que são países que têm, além de um domínio sobre os outros, um domínio militar e econômico. Uma espécie de hegemonia, países do qual nenhum pode competir. Segundo essa ideia, haveria uma equivalência, um certo equilíbrio entre a superpotência americana, os Estados Unidos, que teriam total hegemonia sobre o bloco capitalista, e, de outro lado, uma superpotência socialista, que seria a União Soviética, que teria total domínio do bloco comunista ou socialista. O certo é que essa ideia de equilíbrio é algo que também está colocado na Guerra Fria, mas como a gente vai ver logo depois, isso aí é um pouco de mito. Nós vamos entender depois por quê. Uma outra ideia relacionada à Guerra Fria são os movimentos de descolonização afro-asiática. Nós vamos ver que esses movimentos também estão relacionados no contexto de disputa, tanto do bloco capitalista, tanto dos Estados Unidos, quanto do bloco socialista, quanto da União Soviética. Mas, o mais importante é que a Guerra Fria está relacionada com a tentativa de reestruturar o mundo após a Segunda Guerra. A Guerra Fria parte exatamente do contexto no final da Segunda Guerra. E o que ela está mais relacionada é exatamente nisso. Qual é o projeto que vai reconstruir o mundo que está arrasado? O projeto capitalista ou o projeto socialista? O grande duelo disso é a Guerra Fria. Isso é o que mais importa. Essa é uma das lógicas que nos vai fazer entender, compreender esse período. As fases da Guerra Fria são basicamente três. A Guerra Fria se encontra, no primeiro momento, na Primeira Guerra Fria, que vai da Segunda Guerra Mundial até 1961, no período, digamos assim, de conflito, no qual os Estados Unidos buscam ter a sua hegemonia no mundo e buscam conter a todo custo o avanço da União Soviética. É o momento que os Estados Unidos buscam conter o avanço socialista. Num segundo momento, nós podemos perceber que é a fase da coexistência pacífica. A coexistência pacífica, mais ou menos de 1961 a 1979, é, digamos assim, o período menos radical. Mas tome cuidado, coexistência pacífica é um período menos radical, mas ainda um período de conflito. Aqui, o momento inicial da Guerra Fria dá lugar a um momento mais calmo, mais suavizado, mas ainda assim há conflitos muito fortes. É um segundo momento. Já uma terceira fase da Guerra Fria, que seria a Segunda Guerra Fria, é retomada com todo o vigor da fase armamentista. Ela ocorre basicamente na década de 80. Tem relação dentro do contexto norte-americano.
E é uma fase de aceleração, de volta ao conflito e que culmina na derrota do bloco socialista com o fim da União Soviética. A Primeira Guerra Fria. Very well. Tell me the mistake. A group of our bombers, each loaded with two 20-megaton bombs, is flying towards your country. We shall watch with great interest while you recall them. So far, we have been unable to recall them. Are the planes being flown by crazy men? We're not sure. It might be a mechanical failure. All I can tell you is that it's an accident. It's not an attempt to provoke war. It's not part of a general attack. How do I know you do not have hundreds of other planes? Coming in so low, our radar cannot pick them up. Because I hope to prove to you that it's an accident. That we take full responsibility, that we're doing everything we can to correct it. Go on. You must have seen that we sent fighter planes to shoot down the bombers. American fighters to shoot down American bombers. That is correct. And you gave that order? I did. How do I know the planes were not simply diving to a low altitude to escape our radar? On our Como podemos perceber, um momento de tensão. Um momento de tensão que marca esta Primeira Guerra Fria. O seu surgimento se dá logo após a Segunda Guerra Mundial. O que está colocado em jogo é a reconstrução de um mundo no pós-guerra. Essa é a grande coisa. Afinal, esse mundo destruído, quem vai reconstruir? Uma ação capitalista ou uma ação socialista? Aí está o surgimento dessa fase. Outra coisa que nós podemos notar dessa fase é que ela possui uma lógica própria. De certo modo, podemos dizer que a lógica da Guerra Fria é a destruição de um sistema alternativo, a destruição do socialismo. Veja, a Europa não era socialista. Quem era a União Soviética. Mas esse socialismo, esse sistema, podia ter grande força em uma Europa destruída, arrasada. É isso que nos interessa aqui. A lógica da Guerra Fria, de certo modo, uma lógica que vem desde a Revolução Russa, é a tentativa de destruir um outro sistema que não havia na Europa, que era o socialismo. Mas o sistema socialista da União Soviética tem que ser entendido num período posterior à Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra, no período da sua reconstrução, nós não devemos pensar que aquela ideia recorrente que há em Guerra Fria de equivalência entre as duas superpotências existiu. O saldo após a Segunda Guerra nos mostra que a União Soviética sai como terra arrasada. Cerca de 25 milhões de russos morreram na Segunda Guerra. Veja, lembre-se que a Batalha de Stalingrado é uma das batalhas mais importantes. O fronte soviético durante a Segunda Guerra é um dos mais fortes, portanto, um dos mais sangrentos. Portanto, o saldo ao fim da Segunda Guerra para a União Soviética é extremamente negativo. Do contrário, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como a grande superpotência. Eles não têm problemas internos, isto é, nenhum ataque ocorreu dentro do seu território. O máximo foi o ataque à base militar de Pearl Harbor, mas não foi dentro do país mesmo dos Estados Unidos, dentro do continente. Os Estados Unidos saem também vitoriosos porque a Europa toda passa a ser devedora deles. Os Estados Unidos realizam grandes empréstimos. E, portanto, os seus concorrentes que antes existiam na Europa, lembre-se que antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era um grande país industrializado. Estão arrasados, estão acabados. Os Estados Unidos não encontram com rivais. Eles estão num nível superior a qualquer outro. Portanto, é importante. Ao fim da Segunda Guerra, a ideia do equilíbrio entre as potências não existe. Na verdade, os Estados Unidos estão bem à frente.
a União Soviética é terra arrasada. Ela não está conseguindo ter nem o mínimo possível. Falta até mão de obra, falta até braços para ajudar na reconstrução dessa União Soviética. O famoso equilíbrio entre as duas superpotências na Guerra Fria não existe. Uma outra coisa interessante, portanto, para entender essa primeira fase da Guerra Fria, é o avanço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam bloquear esse mundo soviético de duas formas, através da doutrina Truman, através do plano Marshall. A doutrina Truman prega que os Estados Unidos vão defender todas as nações que se considerem, que queiram a liberdade, todas as nações que não queiram ser governadas por regimes ditatoriais. Um claro aviso que diz o seguinte: toda nação que não quiser entrar na área de influência da União Soviética vai ter o apoio dos Estados Unidos. Um outro fator é o Plano Marshall. O Plano Marshall vai nos mostrar que os Estados Unidos vão olhar para aquela Europa arrasada na Segunda Guerra e vão investir muito dinheiro lá. A ideia é reconstruir a Europa da Segunda Guerra aos moldes do capitalismo, para que aquela Europa não seja afetada pela influência do socialismo. Não é deixar uma área abandonada, mas sim investir e deixar aquela área sob o domínio dos Estados Unidos. Os principais acontecimentos do período da Primeira Guerra Fria foram a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e Pacto de Varsóvia. A OTAN era a organização, uma aliança político-militar dos Estados Unidos e dos países da Europa capitalistas, que visava garantir a segurança desses países de qualquer eventual guerra, qualquer invasão socialista. De um lado, a resposta do bloco soviético foi o Pacto de Varsóvia, uma aliança político-militar dos países socialistas, evitando assim qualquer ataque ou mesmo invasão dos países capitalistas. A construção do Muro de Berlim foi um outro fato marcante nesse período. O muro representa Berlim numa cidade que está partida, sitiada, uma cidade dividida. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo. Antes, essa cidade dividida, lembre-se, ao final da Segunda Guerra, a Alemanha é repartida entre os aliados. E Berlim é a cidade que fica uma esfera capitalista, uma parte dela capitalista e outra parte socialista. Muito bem, nessa cidade há uma tensão. Berlim capitalista recebe tantos investimentos que se torna um paraíso. As pessoas do lado soviético de Berlim começam a se mudar para lá. A União Soviética, os países socialistas, evitando um problema, constrói um muro para conter isso. Outro conflito muito forte nesse período foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia nos mostra a Guerra Fria no Terceiro Mundo, a Guerra Fria na Ásia, buscando tentar resolver conflitos. Veja, os Estados Unidos e a União Soviética participam desse conflito que está na Coreia, mas veja, participam de forma indireta. Participam ajudando as tropas da Coreia do Norte e ajudando as tropas da Coreia do Sul. Não há um envolvimento direto. A Guerra da Coreia simboliza bem isso, uma guerra de um país no Terceiro Mundo, mas esse país sendo dividido entre uma força que apoia o socialismo e apoia um projeto, que é a União Soviética, e outra força que apoia o capitalismo, que é os Estados Unidos. O stalinismo e macartismo foram faces da mesma moeda que ocorreram nesse período. Cada um, stalinismo na União Soviética, macartismo nos Estados Unidos. Veja bem, o stalinismo vem ali do nome do Stalin, o grande líder da União Soviética, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Com o stalinismo, você tem uma política repressiva a todos aqueles que não concordam com as diretrizes do Partido Comunista na União Soviética. Há a perseguição aos opositores daquele regime. É algo que vai deflagrar problemas futuros na União Soviética. Já nos Estados Unidos, nós temos o macartismo. O macartismo vem do senador Joseph McCarthy. O senador Joseph McCarthy elabora uma teoria de caça às bruxas. Isto é, há comunistas, o inimigo é o comunismo, portanto, há comunistas dentro dos Estados Unidos. Devemos caçar tais comunistas. O macartismo é isso, a caça às bruxas, a caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos, sendo presos, muitos deles perdendo direito, tendo que se exilar. Foi um grande ambiente de procura, de caça. Ambos foram marcantes na história daqueles dois países. Um outro fator é a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung foi
o alinhamento dos países do terceiro mundo em busca de uma posição. Isto é, num primeiro momento você tinha o bloco capitalista e depois o bloco socialista. Mas a Conferência de Bandung reuniu os principais países, principalmente países africanos, na formação de uma terceira linha, a linha do terceiro mundo, nem capitalista, nem socialista. O mundo que tinha suas dificuldades, que queria se libertar, queria se descolonizar, no caso da África, e que marca. A expressão terceiro mundo vem da Conferência de Bandung, a formação dos países do terceiro mundo. Um outro fator interessante é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana mostra a Guerra Fria na América Latina. Durante boa parte desse período, isto é, antes de 1959, quando estoura a Revolução Cubana, a Guerra Fria era um problema europeu e asiático. A Guerra Fria não entrava na América Latina. A América Latina, tanto a América Central, a América do Sul, estavam na esfera de influência dos Estados Unidos. Quando estoura a Revolução Cubana e os partidários dela optam pelo socialismo, você tem a Revolução Cubana, você tem com ela o socialismo aqui. O inimigo está no quintal, é necessário cuidar. Lembre-se, a Revolução Cubana estoura em 59. Não é à toa que na década de 60 e 70 ocorre o período das ditaduras militares aqui na América Latina. A crise dos mísseis é, de certo modo, uma consequência da Revolução Cubana. Eu explico. Cuba, ao se tornar socialista, agrada extremamente a União Soviética. Veja, ao lado, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, um país socialista. O capitalismo não é tudo isso assim. A União Soviética faz, de forma secreta, uma aliança com Cuba da seguinte forma. Transfere para lá bases, mísseis, a fim de que fosse uma ponte, um local para qualquer eventual ataque nuclear que houvesse ali. Os Estados Unidos ficam sabendo disso. É a tal da crise dos mísseis. Os Estados Unidos dão um ultimato à União Soviética. Ou retiram os mísseis, ou a guerra nuclear começa. Há 2-3 dias de profunda tensão entre o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, e o presidente, o chefe da União Soviética, o Khrushchev. Dessa profunda tensão, se há um acordo. E, no fim das contas, a União Soviética retira aqueles mísseis e os Estados Unidos ficam a salvo de uma base militar soviética tão próxima do seu território. Bem, esses são os principais acontecimentos deste período, o período da Primeira Guerra Fria. Este período se encerra com a crise dos mísseis, que foi extremamente radical, que foi um momento de tensão no mundo. Não se sabia se o perigo nuclear aconteceria ou não. O período seguinte é, de certo modo, um certo alívio. Ele não é tão radical assim. É o período da coexistência pacífica. De certo modo, os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentam. Mas esses países se enfrentam de forma indireta. Eles não vão ter um choque tão direto como foi a crise dos mísseis. Mas sim, eles envolvem em outras tendências. A coexistência pacífica também nos salienta a formação de um mundo que anteriormente era só bipolar, ou era da área de influência dos Estados Unidos, ou era da área de influência da União Soviética, para se tornar um mundo multipolar. Esse mundo multipolar pode ser visto, por exemplo, na emergência do terceiro mundo. Nós vimos ali, na Conferência de Bandung, o terceiro mundo. Os não alinhados começam a aparecer. Uma outra tendência que se coloca é o avanço da Alemanha e do Japão, potências que na Segunda Guerra se encontravam arrasadas ao fim dela, e agora voltam com toda a força econômica. Uma outra questão é a Rússia, ou melhor, a União Soviética cada vez mais isolada. O stalinismo foi um grande mal que provocou esse isolamento tão forte. Houve o rompimento, por exemplo, das relações entre a União Soviética e a China. E algo interessante de perceber é a relação da China, que cada vez mais se aproximando com os Estados Unidos. A política americana de tentar se aproximar da China, quebrando, digamos assim, a aliança socialista, marca esse período, que ao invés de ser bipolar, podemos colocar como multipolar. Há várias forças agora colocadas aí. Os principais acontecimentos do período da coexistência pacífica são a corrida espacial. União Soviética e Estados Unidos entram em confronto. Afinal, quem vai ser o primeiro a colocar o homem fora do espaço? A União Soviética sai na frente. Yuri Gagarin é o primeiro homem a orbitar fora da Terra, mas os Estados Unidos dão retorno. Os astronautas americanos chegam até a Lua.
A corrida espacial é uma corrida tecnológica que envolve essa disputa, a rivalidade. Quem é mais eficiente, capitalismo ou socialismo? Um outro fator do período marcante, principalmente na realidade americana, foi a Guerra do Vietnã. Uma guerra que ocorre no Vietnã, lá no sudoeste asiático, que tem como participação entra a participação americana e que é marcante nesse período. A Guerra do Vietnã foi um dos símbolos da década de 60. Ela inicia em 64 e só termina em 74. E a Guerra do Vietnã mostra essa geração que, apesar da coexistência pacífica, entra em guerra. Mas veja, é uma guerra indireta. Os Estados Unidos apoiam o lado, digamos assim, mais capitalista do Vietnã, enquanto a União Soviética apoia o lado mais socialista. Não há um confronto direto. A Guerra do Vietnã, assim como na Coreia, mostra bastante isso. Um outro fator que se coloca é o ano de 1968. O ano de 1968 foi o ano da contestação em todo o mundo, seja no bloco capitalista, como a Revolta dos Jovens de Paris, seja no bloco socialista, como a Primavera de Praga. Há uma contestação desse sistema, há uma negativa desse clima de guerra. É a época do paz e amor, é a época do movimento hippie, a época de um mundo que se recusa a esse ambiente de disputa, de guerra. Um outro fator também que está associado a esse período é a crise do petróleo de 1973, uma das crises mais marcantes do capitalismo. A crise do petróleo, o aumento do preço do petróleo vai incidir diretamente no crescimento de Alemanha, de Japão, países que estavam se afirmando como potências. A crise do petróleo afeta tudo, inclusive no Brasil. Lembre-se, o milagre brasileiro do tempo da ditadura militar é afetado com a crise do petróleo. Um outro exemplo desse período é a Guerra de Angola. Angola, um país português, um país, aliás, de domínio português, entra num processo de independência. Esse processo de independência, no ambiente africano, no clima da descolonização afroasiática, é marcado por tropas, por apoio norte-americano e apoio da União Soviética. Mais uma vez, uma guerra no qual Estados Unidos e União Soviética participam, mas ajudando, auxiliando de forma indireta o conflito. O último acontecimento marcante desse período é a invasão do Afeganistão pela União Soviética. De certo modo, a invasão do Afeganistão pela União Soviética marca aquilo que vai ser o Vietnã soviético. Da mesma forma que os Estados Unidos tentaram ganhar a Guerra do Vietnã e perderam, agora nós temos a União Soviética, que tenta conquistar o Afeganistão, buscando acessos a mares quentes. Veja, a União Soviética tem um litoral muito grande, mas ele fica muito próximo ao polo, perigo de icebergs, perigo de geleiras. O acesso ao Afeganistão seria útil para conquistar mares que não têm esse problema. Mas são 10 anos de luta muito intensa que, no fim das contas, não redundam em mudanças. A Segunda Guerra Fria corresponde à fase final desse período que nós estamos vendo. Ela tem seu início num contexto dos Estados Unidos. Com a eleição do republicano Ronald Reagan, nós temos uma retomada da Guerra Fria de uma forma muito forte. Os Estados Unidos vão tentar retomá-la e vão tentar destruir a influência socialista. Essa destruição vai ocorrer, por exemplo, com a retomada do processo nos chamados conflitos de baixa intensidade. Os conflitos de baixa intensidade são uma espécie de arma para deter com o avanço socialista em outras regiões. Isto é, a Guerra do Vietnã foi uma grande lição nisso. Os Estados Unidos agora não iriam mandar tropas em auxílio aos vietnamitas, por exemplo, como ocorreu naquele momento. Não. Os Estados Unidos agora iam financiar milícias internas de oposição aos países socialistas. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Afeganistão. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, os Estados Unidos não mandam tropas lá para ajudar aquele país. Na verdade, eles financiam, treinam milícias oposicionistas lá dentro do Afeganistão que impedem a entrada da União Soviética. Um outro tópico, além dos conflitos de baixa intensidade desse período, é o projeto Guerra nas Estrelas. O projeto Guerra nas Estrelas é quase que uma obra faraônica dos Estados Unidos de então. Qual era a ideia? A ideia era fazer com que os Estados Unidos possuíssem uma proteção, uma espécie de escudo antimísseis, amparados desde bases terrestres até a utilização de satélites. Daí o nome, Guerra nas Estrelas. Envolveria até uma proteção estratosférica, uma proteção no espaço para evitar
um combate, um conflito, um confronto com a União Soviética. Assim, os Estados Unidos estariam protegidos de qualquer ataque militar. Mas o projeto, o custo do Guerra nas Estrelas foi algo tão alto que nem os Estados Unidos teriam condições de financiá-lo. Assim, foi um projeto que não saiu do papel. Eu vou cantar um pouquinho falando da perestroika. Eu vim da Rua da Moca que é longe daqui pra lá. Você poderia falar para mim o que é a perestroika? A perestroika, algo da Rússia, né? Perestroika foi lá na Rússia? Perestroika? Sim. Sabe falar? Não. Sabe? Não sei. Na época do Mussolini? Alguma coisa assim? Mussolini foi na Itália, mas tudo bem, pode ser do... Perestroika? Aí. Cara, é embaçado aí. Embaçado. Plano econômico, alguma coisa assim. É português, né? Não, é russo, né? Ah, foi mal. E você, está familiarizado com a perestroika? Bem, a perestroika e a glasnost são duas palavras russas. A primeira significa abertura econômica. A segunda, abertura política. Todos os acontecimentos da Segunda Guerra Fria incidem, refletem diretamente no que acontece na União Soviética. Na verdade, a União Soviética tenta dar uma resposta. No início, tenta acompanhar as inovações tecnológicas, tais como o projeto Guerra nas Estrelas. A União Soviética se encontra num tal grau de degeneração que não consegue acompanhar. Com a subida ao poder de Mikhail Gorbachev, o dirigente da União Soviética de então, se lançam duas grandes reformas. A perestroika seria a abertura econômica. A União Soviética tentaria abrir um pouco do seu mercado, flexibilizar um pouco mais para tentar a melhoria da economia. Já a glasnost seria a abertura política, tentando fazer com que aquela burocracia do Partido Comunista que tanto brecava aqueles movimentos, movimentos internos da União Soviética, saísse. É uma medida de flexibilização da política de então. Só que ambas as medidas, elas, de certo modo, falham. Elas falham e a União Soviética também depois vai ruir por causa disso. Na verdade, as medidas de Gorbachev, que eram medidas para tentar melhorar, modernizar o país, são as medidas que aceleram o fim da União Soviética. Tamanho o grau de degeneração daquele sistema. Bem, os principais acontecimentos desse período são: a Nicarágua foi um dos países que mais esteve em evidência na Segunda Guerra Fria. Dominada pelos sandinistas, de tendência socialista, os Estados Unidos encontrou resistência dos contra, isto é, uma oposição interna financiada e treinada pelos norte-americanos com o fim de derrubar o regime. A ideia dos conflitos de baixa intensidade que aconteceram no Afeganistão também aconteceram na Nicarágua. O Afeganistão cada vez mais se mostrou como o Vietnã soviético. Em 1989, as tropas soviéticas, após 10 anos de luta, retiram-se do país derrotadas. Na verdade, o Afeganistão e os movimentos internos dele, do povo, conseguiram conter o avanço soviético. As reformas de Gorbachev, perestroika e glasnost significaram um novo alento ao bloco soviético, medidas que viriam modernizar e dar mais vida àquele socialismo. Um desses exemplos disso foi o massacre da Praça da Paz Celestial. Gorbachev visita a China lá comandada por Deng Xiaoping. A sua visita, com as suas reformas, mobiliza os jovens chineses em Pequim, na Praça da Paz Celestial, por mudanças que melhorem o país. Durante a visita de Gorbachev, sem problemas, eles manifestaram. Mas logo após sua saída, o Deng Xiaoping, líder chinês, mobiliza uma grande repressão, que é o massacre de Tiananmen, o massacre da Praça Celestial, dizendo que as reformas de Gorbachev não iriam acontecer na China. O último tópico é o colapso do bloco socialista, a queda do Muro de Berlim. No fim das contas, perestroika e glasnost representavam reformas em um sistema que já se encontrava em grandes problemas. Ao invés de mudanças, aceleraram o seu colapso. Portanto, o colapso simbolizado no Muro de Berlim, o Muro da Vergonha, o muro que separava uma cidade entre um lado capitalista e um lado socialista. A queda do muro marca o fim do regime socialista no leste europeu e na União Soviética. A queda do muro marca a vitória do bloco capitalista. A Guerra Fria tem o seu fim. Agora já há um vencedor. É o capitalismo.
agora a hegemonia está nas mãos dos Estados Unidos. Vejamos agora as nossas dicas de estudo. Gente, nas dicas de estudo de hoje, umas recomendaçõezinhas básicas. Primeiro, veja que o período da Guerra Fria, que vem da Segunda Guerra até os dias de hoje, é repleto de acontecimentos. O ideal não é decorar acontecimento por acontecimento, mas sim entender a dinâmica lógica maior na sociedade daquele momento. É isso que nossa aula ajudou. Outro detalhe, os filmes são muito interessantes para entender esse período. Recomendo basicamente dois. Um filme que mostra esse período, que é o período da Guerra Atômica, Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Muito bom, vale muito a pena. Um outro filme que mostra bem o período da Segunda Guerra Fria é o Rambo. Sim, o nosso amigo Rambo, principalmente o Rambo 3, que é o Rambo que luta lá dentro do Afeganistão. É muito interessante perceber até que ponto o cinema ajuda nisso. Bem, qualquer coisa, dê uma olhada no seu material, que ele também tem outras informações a contribuir. No mais é isso, a gente se fala. Grande abraço, pessoal. Na aula de hoje estudamos a Guerra Fria. Falamos sobre a primeira fase da Guerra Fria. A Primeira Guerra Fria corresponde à fase inicial desse conflito. Nessa fase, o que está em jogo é a reestruturação do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Evitar o avanço do socialismo em países que antes não eram, por exemplo, a Europa. Vimos o período de coexistência pacífica. A coexistência pacífica é o segundo período da Guerra Fria. É o período menos radical, mas lembre-se, não é um período pacífico. É o período no qual nós temos a corrida espacial, nós temos a Guerra do Vietnã. E aprendemos sobre a Segunda Guerra Fria. A Segunda Guerra Fria corresponde ao período final deste conflito. Neste período você tem os Estados Unidos acelerando de forma muito forte, é o avanço conservador dos Estados Unidos. A União Soviética tenta reagir, mas acaba não conseguindo e ruindo. É o período final da Guerra Fria, é quando os Estados Unidos acabam vencendo o conflito ideológico. Bons estudos! Salve, caro professor! Bem, nos meus pitacos de hoje a respeito de Guerra Fria, um detalhezinho interessante assim. Como é um período com muitos acontecimentos, sugiro trabalhar com uma lógica, a lógica da Guerra Fria, a lógica do confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Isso explica boa parte dos acontecimentos e evita, assim, o aluno pensar que tem que decorar tudo isso. Um outro detalhe é sugerir uma reflexão. Afinal, o fim da Guerra Fria é o início da paz? É uma coisa para debater. Bem, no mais é isso, a gente se vê. Grande abraço.